Oi, gente. Como todo espírita, eu também gosto muito dos casos do Chico. E as histórias, essa prosa com ele, é sempre muito prazerosa e sempre traz ensinamentos. Tem uma historinha que eu gosto muito e que cada vez que eu ouço, eu analiso e interpreto de uma maneira diferente. É o seguinte: morava na periferia de Pedro Leopoldo uma senhora chamada Dona Josefa. Dona Josefa era cega, idosa, e era apaixonada pelo Chico. E o maior desejo dela era que o Chico um dia fosse jantar na sua casa. E ela sempre convidava, e um dia o Chico aceitou e foi jantar na casa dela. E ela, como era muito pobre, só pôde fazer uma sopa. E na noite combinada, o filho da Dona Maria, João de Deus, chega na casa da Dona Josefa, essa senhora, querida até na comunidade, para tomar a sopa. Ela fez uma sopa bem substanciosa e quando eles chegaram já estava tudo arrumadinho e o Chico sentou na cabeceira da mesa, como ele era o convidado de honra. Ela, a anfitriã, sentou na outra ponta e nas duas laterais sentaram duas mulheres, amigas, conhecidas de ambos. E o Chico estava lá sempre com aquela alegria, sempre bastante receptivo, e já estavam tomando a sopa, quando ele olha e tem uma barata preta no meio do prato de sopa. E bem nessa hora, a Dona Josefa pergunta: "E aí, Chico, tá gostando da minha sopa? Eu fiz essa sopa especialmente para você, com muito cuidado e com muito carinho." O Chico, um pouco sem graça, um pouco contrariado, falou: "Ô, minha irmã, tô gostando muito, tá uma delícia. Muito obrigado, eu não mereço toda essa consideração." E para que as mulheres não percebessem, ele foi disfarçando, deixou a barata meio de lado e foi tomando a sopa e foi conversando e contando casos, e eles rindo e se divertindo, e a alegria da anfitriã era a alegria dele também. Então foram conversando e quando terminou e ele olhou no prato, o prato estava vazio. Ele tomou a sopa e também foi a barata. Ele na hora ainda pensou: se era para fazer a alegria dela, tá bom, né? Tudo bem que ele tenha comido a barata. Uma história muito simples, uma historinha muito singela, mas que dessa vez me fez refletir sobre outras coisas, sobre outras Donas Josefas que existem por aí, né? Sobre as pessoas que para nós muitas vezes são invisíveis. São pessoas que estão pela rua, que estão dentro dos comércios, mas que a gente mal vê, né? Que é o funcionário do posto de gasolina, para quem a gente só pede: põe R$50, ou enche o tanque, né? Mas a gente nem imagina quem ele seja, um irmão em evolução, que tem família, que tem seus dramas, que tem suas angústias, suas alegrias, né? O garçom que nos atende muitas vezes com tanta atenção nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes. Quantas pessoas são invisíveis e a gente não percebe? E às vezes elas estão dentro da nossa casa, né? Às vezes aquela tia doente que fica lá no quarto dela e para quem ninguém dá atenção, né? Com quem a gente não conversa e já nem quer mais ouvir as histórias delas porque já ouvimos tantas vezes. E elas se tornam dentro da nossa casa, às vezes, invisíveis, né? As crianças abandonadas, tantos orfanatos, tantos abrigos, onde existem centenas de crianças que o que mais queriam era ter um lar, alguém para chamar de pai, de mãe. E quantos casais
que desejam filhos e que gostariam de adotar, mas aquelas crianças não servem, porque já passaram da idade ou não são semelhantes à nossa família, né? Tantos idosos que nós encaminhamos para os lares de idosos, para os abrigos, e ainda, para justificar nossa própria consciência, nós falamos: nossa, ele está muito bem lá, né? Lá ele tem alguém que atenda às suas necessidades, o remédio é dado na hora, o alimento é balanceado, é feito com a orientação de uma nutricionista, para tirar o peso da nossa consciência por ter abandonado o nosso vô, a nossa avó, os nossos pais idosos, né? São essas pessoas que vão se tornando invisíveis cada vez mais, que assim como a dona Josefa, podem ser ignoradas por tanta gente. São aqueles que se encontram nas penitenciárias porque foram pegos em algum tipo de delito, que às vezes nós também cometemos, mas nós não somos pegos, né? E que, conhecendo o sistema prisional aqui no nosso país, nós sabemos que ele não é o mais adequado e que ele não reeduca, não prepara para a ressocialização aquele indivíduo que por alguma razão precisou ficar fechado lá, seja ele homem ou mulher, né? E quando eles saem de lá, depois de terem cumprido a sua pena, eles não encontram portas abertas, né? Pelo contrário, encontram preconceitos e continuam pagando por um crime, às vezes para o resto da sua vida. Ou aquelas pessoas invisíveis que pedem no farol, que pedem na beira da calçada, ou que ficam caídos na rua e a gente pensa: tá embriagado, e a gente passa e ignora aquele ser humano, aquele filho de Deus, aquele companheiro em evolução que às vezes veio para ajudar o nosso entendimento, né? Esses invisíveis, que são muitos outros, que são muitas minorias, que são os índios, que são os negros muitas vezes, que são os homossexuais, os transexuais, né, os transgêneros, que estão todos encarnados ao mesmo tempo que nós, mas que por alguma razão nós decidimos que não merecem a nossa consideração. Então, quando Chico toma a sopa da dona Josefa e come uma barata e acha que valeu a pena porque trouxe sorriso, trouxe alegria para aquela senhora, quem sabe, nesse momento de despertar de consciência que muitos de nós estamos vivendo, nós não possamos olhar mais para essas donas Josefas que às vezes nos convidam: vem para minha casa, ouve o que eu estou te falando, escuta a minha história, faz uma refeição comigo, né? Quem sabe nós não podemos cada vez mais abrir não só os nossos olhos, mas os nossos braços, o nosso coração, a nossa casa para essas pessoas e para tantas outras que agora a gente nem se lembra, né? Que nós possamos, de vez em quando, comer uma barata se for preciso, né? Para tirar um sorriso de alguém, para deixar um pouquinho mais feliz aquele que sofre, que se sente excluído, que não dorme direito, que tem dores físicas, que tem dores morais, dores emocionais, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós erramos, sim, a nossa consciência pesa e nós sofremos, embora a gente não fale, né? Então, que essa pequena história nos lembre que existem por aí tantas pessoas carentes de amor, tantas pessoas necessitadas de um minutinho da nossa atenção, que às vezes a gente gasta perdendo tempo, né, com coisas que não vão nos acrescentar nada. Então, gente,
eu queria muito agradecer pela oportunidade de participar desse projeto que traz um pouquinho mais dessa figura única e ímpar que é o Chico Xavier, que deixou em toda a sua vida só lições de humildade, de bondade, de esquecimento de si mesmo, né, e de progresso intelectual e moral. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz para todos. Que assim seja.